amados, se nós temos a mesma natureza dos anjos, nós temos que entender que nós vivemos nesta terra, com uma medida angelical, somos iguais aos anjos, num corpo revestido de carne, ossos, sangue, pele e tendões. Mas a nossa verdadeira identidade é espírito. Somos espíritos angelicais. Vivemos como anjos. Ainda que muita gente diga, mas eu, apóstolo? Bom, a Bíblia diz isto. Então eu estou lembrando a igreja que há anjos que têm corpo e anjos que não têm corpo. Lembra-se o que eu ensinei em Hebreus 13:2? Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando a hospitalidade, sem o saber, acolheram anjos. Eu não sabia destas manifestações quando eu estava lá na cama do hospital, com necrose, com gangrena, quase amputei uma perna. Eu não tinha ideia. Quando eu vi, entrou aquela senhora com uma bolsa, andou por todas as camas e parou diante da minha cama e disse: você vai ser um pregador que levará a palavra à volta de Deus. Usou a Bíblia, 2 horas ali de tensão, eu mandando expulsar a senhora continuava, fez uma oração, abriu a Bíblia, pediu que eu abrisse a Bíblia, Jó 19:25, e quando eu disse, eu sei que o meu Redentor vive, instantaneamente eu fui curado. Esta senhora disse glórias a Deus e aleluia, saiu, e eu chamei o chefe da enfermaria e disse: gente, aqui há uma ordem de 2 pessoas, 2 vezes por semana, 10 minutos no CTI. Você deixou uma senhora entrar aqui 2 horas. E ele me disse: Amaury, qual senhora? Aqui não pode entrar ninguém. Sim, mas essa senhora que deixou esta Bíblia aqui na cama, mas nós não vimos ninguém. Era um anjo. Então, sem saber, acolhem anjos. Gálatas 4:14, ele disse: e posto que a minha enfermidade na carne foi tentação, contudo não me revelasse desprezo e desgosto, antes me recebestes como um anjo de Deus. Uau! Como é que as pessoas marginalizam esse tema? Paulo está dizendo: olha, eu estava com uma enfermidade, alguma coisa nos olhos, ele só podia escrever com letra grande, alguma enfermidade, um espinho, e disse que vocês me receberam como um anjo de Deus, vocês me receberam como o próprio Cristo. Veja, no Espírito, Paulo disse aos Gálatas: vocês me viram não como um homem do Sinédrio, um homem que perseguiu a igreja, mandou matar pessoas, consentiu a morte de Estevão. Vocês me receberam como um anjo de Deus, como o próprio Cristo. Então, Cristo em nós é a esperança da glória. Então, o próprio Cristo está na nossa vida. E a Bíblia está dizendo que nós somos como anjos, iguais, da mesma natureza, revestidos num corpo de carne que tem tendência para o mal. Então, lembra-se da experiência de Pedro, lá em Atos dos Apóstolos 12, Atos 12, 6 e 7, ele diz: quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados acorrentados, com 2 cadeias, sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis porém que sobreveio um anjo. Como você pode escapar se você negligenciar o ministério angelical? Como escaparemos de tão grande salvação, disse Paulo aos Hebreus, se nós não tivermos a crença firme nesse ministério angelical? Então, quem é que podia tirar Pedro da prisão? Ninguém. Estava acorrentado, soldados guardando ele, na entrada soldados, ninguém poderia fazer. Então diz a Bíblia Sagrada: sobreveio um anjo, uma luz iluminou a prisão, tocou ele do lado de Pedro, despertou dizendo: levanta depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Versículo 8, disse-lhe o anjo, olha o anjo falando com Pedro. Não é por um acaso que nas cartas às 7 igrejas da Ásia,
Deus disse: ao anjo da igreja escreve. Paulo diz: vocês me receberam como se fosse o próprio Cristo. Amado, nós temos que entender quem somos nós. Que às vezes as pessoas se depreciam. Eu não presto, eu não valho, eu sou pó, eu sou gafanhoto. Tá? Como se Deus tivesse criado gafanhotos em nós. Amado. Ou então os que apoiam a teoria da evolução, né? Que acreditam que Charles Darwin disse que o homem veio lá de trás, tornou-se um macaco e depois vira homem. Amado, quando a Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança, nós não temos nenhuma imagem e semelhança do macaco. Então não podemos apoiar a teoria da evolução, é uma teoria. Foi o indivíduo que disse: não, o homem veio, evoluiu. Evoluiu o quê? Tem gente, filho matando mãe aí fora, mano. Marido matando mulher, neto dando facada na avó. Então qual foi a evolução do ser humano? O ser humano continua exatamente com as mesmas carências. E quando não tem Jesus, amado, a tendência é o mal.